meditação de hoje com o tema Deus vem até você. Perceba você que na maioria das vezes, quando cometemos pecados, na maioria das vezes quando falhamos com as pessoas, ou quando as pessoas falham conosco, quando criamos na nossa vida um verdadeiro sistema de autopiedade, sempre entendendo que os nossos pecados, eles nunca são reais, mas que sempre que somos acometidos por alguém, sempre quem está do outro lado é a pessoa errada. Percebemos e notamos que os nossos erros nunca são considerados como erros e os nossos fracassos nunca considerados como fracassos. Sempre achamos que as pessoas estão erradas e que nós sempre estamos certos. Quantas e quantas vezes amanhecemos o dia, quantas e muitas vezes passamos o dia, quantas e quantas vezes chegam a tarde, quantas e quantas vezes passamos a tarde, quantas e quantas vezes chegamos à noite, e quantas vezes passamos a noite. Não importa o momento, haverá alguns instantes, algum momento da sua vida, que você irá acordar chateado, decepcionado. E muitas vezes, quem sabe, no período da tarde, do decorrer do dia, ou até mesmo na madrugada, você acorda por algo que lhe deixou magoado, chateado, aborrecido. A palavra de Deus nos diz, lá em João, no capítulo 21, no versículo 7, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Voltando para a nossa reflexão, há momentos em que você decide neste dia não falar com ninguém, pois você está aborrecido pelas consequências que causaram na sua vida. Momentos de tristezas, desespero, angústias, preocupações, decepções com outras pessoas, pois é assim que nós agimos. Pois é assim que o pecado trabalha e faz a nossa vida, pois nunca achamos que erramos. Sempre achamos que é as pessoas que falham conosco. Nesta meditação eu gostaria de compartilhar com você um momento pela qual alguém voltava de uma pesca durante toda uma noite, agora já na alta madrugada e ao raiar do dia. Esse personagem voltava triste, arrasado, decepcionado, pensativo, pois era um homem hábil do mar, conhecia com precisão o que era pescar, que momento certo para pescar e também como pescar para conseguir uma grande quantidade de peixe. Eu estou falando de Pedro, certa madrugada que estava no seu barco. Mais uma vez ele pescou, como falamos, durante toda a noite e mais uma vez o mar não lhe entregou nada. Naquela noite o mar tornou-se inimigo de Pedro e isso fez com que Pedro se tornasse inimigo do mar, revoltado, sem aceitar o que estava acontecendo. E de repente, diante de todo este aborrecimento, diante de toda essa decepção, ouve-se à distância um grito vindo da direção da praia. Pegaram algum peixe? Pedro e João olharam para lá, provavelmente é um dos habitantes da vila. Não, gritou ele, não pegaram nenhum peixe? E o silêncio toma conta daquela cena, mas ele insiste dizendo: tente do outro lado.
E agora, mais uma vez, aquela voz volta a gritar: tente do outro lado. Não sei se existia algum tipo de simpatia que Pedro acreditava, pois Pedro estava lançando a rede sempre ao lado esquerdo, e Jesus agora resolve mudar o conceito de um homem que conhecia com propriedade como pescar em um mar, que métodos e estratégias deveriam ser usadas e de que lado deveria sempre ser jogado a rede. Quebrando todos os seus costumes, quebrando todas as suas teorias, Jesus agora grita e diz: jogue a rede do lado direito. Pedro coloca seu peso contra a borda do barco e ele agora resolve obedecer. Mesmo chateado, ele resolve obedecer. Porque após aquele grito insistente, João olha para Pedro e o questiona: Pedro, vamos fazer? Pois não pegamos nada a noite toda. O que temos a perder? E assim, obedecendo, independente da sua atitude, independente da forma chateada, aborrecida como estava, mesmo assim, obedece e resolve jogar a rede à sua direita. Pedro agora, com a sua técnica, coloca seu peso contra a borda do barco e começa ali a se preparar, e ao jogar a rede, ele percebe que é automaticamente puxado. Há um grande solavanco nas mãos de Pedro, e Pedro agora, rapidamente, não perdendo mais tempo, coloca seu contrapeso, jogando seu corpo para trás e começa a puxar a rede para dentro. Puxa a corda, estica o braço, puxa a corda, estica o braço. Ele está tão entretido com a tarefa que não percebe a mensagem. Mas João não. Ele levanta os olhos na direção do homem que está na praia e começa a gritar: é o Senhor! É o Senhor, Pedro! É o Senhor, Pedro! É Jesus! Pedro agora se vira e olha. Jesus voltou. Jesus voltou não apenas como mestre, mas o Jesus que derrotou a morte, que venceu a cruz. Jesus, o Deus do céu e da terra, está ali na praia e está acendendo uma fogueira. Pedro agora se atira na água e vai nadando até a orla. Sai da água tropeçando, molhado, arrepiado diante do amigo a quem tinha traído. Jesus havia preparado algumas brasas. Ambos se lembraram das últimas vezes em que Pedro esteve perto de uma fogueira. Pedro traíra Deus, mas Deus veio até Pedro. Lembre-se, mesmo que muitas vezes eu e você traiamos a Jesus, mesmo que muitas vezes eu e você decepcionamos a Jesus, nunca esqueça, Ele nunca nos abandona. Ele sempre estará à nossa procura. Vamos orar? Pai, peço-te que nos momentos de maior angústia da minha vida, Tu venhas até mim, apesar de todas as minhas falhas e de todas as minhas angústias. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Finalizo dizendo: a voz é nossa,
mas a palavra é do nosso Deus.